Fecha teu olho um minuto. Inclina a tua cabeça, se tu puder. Eu quero que tu cante um pouquinho essa música comigo. Eu só quero que a gente volte ao ambiente, não quero que a gente se disperse. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser. Como selo em meu coração, tu és meu tesouro. Coloca a mão sobre o teu coração e declare isso. Muitas águas vêm sobre. Faz a tua voz chegar aos céus nesse momento. Faz a tua alma, o clamor da tua alma, o desespero do teu espírito chegar aos céus. Como selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, mas eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo. Tu queres ver um exemplo de que nós servimos a um Deus que Ele sabe de tudo aquilo que nós não sabemos? Onde eu vou, eu te levo comigo. Servimos a um Deus que quando está na mesa Ele lava o pé dos menores em vez de ser lavado. Servimos a um Deus em que Ele segura o seu amigo até o último, na esperança ainda de que ele desistisse de traí-lo, até que ele vê que não há mais tempo e não tem mais como. Ele fala assim: então vai e faz o que tu tem que fazer. Que até esse momento Satanás não estava sobre Judas. Satanás só pôde entrar em Judas quando Cristo libera a palavra, porque Judas era amigo de Jesus, e Jesus não deixava com que Satanás se possuísse de Judas. Servimos um Deus humilde. Servimos um rei que é servo. Por isso que eu digo para você, nós não sabemos de nada, Ele sabe de tudo, porque tudo que nós queremos é status, é um lugar, é um apreço,
é uma presença, é uma autoridade, quando tudo que Ele nos ensina é o inverso, porque Ele é a autoridade, Ele é a presença, Ele é a glória, mas Ele escolheu vir como homem, nos servir e morrer por nós. Tudo o contrário. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Esses dias que eu não estive aqui, eu acompanhei online, e realmente foram dias que eu passei muito mal fisicamente, e de muitos ataques. Faz 2 noites que eu não durmo, e eu não estava na programação para me pregar. Quem já tinha visto os preletores sabe que eu não estava no meio. Só que a dor e o desconforto que eu tenho visto nesses últimos dias, ele não é só físico, ele é espiritual. Eu tenho gerado e eu estou dentro de um desconforto espiritual também. Eu estou com saudade dele. Todos te amam. Eu me sinto devedor a ele. Eu sinto que está muito longe ainda de eu estar onde eu deveria estar nele. E nessa madrugada, mais uma madrugada que eu não durmo, era 2:30 da manhã, o Senhor começa a falar algumas coisas sobre o meu coração, e eu quero compartilhar contigo. E o Senhor de alguma forma começou a compartilhar e a passar, e o sentimento e a dor e a pressão e tudo aquilo que nós como brasileiros e cristãos estamos vivendo nesses dias. Obrigado. E o Senhor me falou algo. Nós estamos vivendo dias em que Deus está nos levando a ter o comportamento, a postura, o caráter da igreja do fim. E para nós obtermos a postura, o comportamento, o caráter da igreja do fim, é necessário a pressão, é necessária a perseguição. Igreja, nós precisamos despertar. Algumas coisas não vão melhorar se você tiver os olhos naturais. Agora, se você olhar com o olho espiritual, cara, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer no nosso meio como igreja. Mas Deus está apertando a igreja, não só do Brasil, mas do mundo todo. Mas nós sabemos, há uma palavra sobre o Brasil, e é necessário que a gente passe pela prensa, é necessário apertar um pouco mais, para que eu e você desperte, saia da nossa zona de conforto e comece a caminhar, a viver o evangelho de verdade. Quando eu estava para pregar, eu estava preocupado e estava falando com Deus, e Deus usou uma pessoa para falar comigo. Porque eu falei, Senhor, acho que nem todo mundo vai sair daqui entendendo hoje o que eu vou falar.
E além de várias afirmações que eu recebi ao longo do louvor, eu recebi uma palavra muito específica. E a minha boca ela está selada com aquilo que os céus vai falar. Então quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz hoje. Algo muito diferente aconteceu comigo. Em 2019 eu trouxe uma palavra para a cena, nas primícias. Quem estava em 2019 na cena, nas primícias? Esse povo vai lembrar. Eu espero que lembre, né? E nela eu falava, se puder dar um pouco mais de retorno para mim, que como vem com eco, fica muito ruim aqui em cima. Por favor. E a palavra que Deus trouxe para a igreja em 2019 era sobre a mulher do fluxo de sangue. Lembram disso? Amém? E a palavra ela fala o seguinte: Deus me deu uma palavra a respeito do ano de 2019. Deus falou assim, ó, vocês são como a mulher do fluxo de sangue. Vocês estão entrando em um período em que vocês estão totalmente com o fluxo, totalmente no pecado, no erro. Como igreja vocês estão fluindo de forma errada, mas eu estou passando pela igreja, e é um momento que eu vou levar vocês a se espremer no meio da multidão, se esconder no meio da multidão, talvez levar algumas cotoveladas, alguns pisão, mas vocês vão tocar em minhas vestes, em minhas orlas, e vocês serão curados. Eu vou dar uma introdução dessa palavra, amém, porque nem todo mundo estava para você entender. E vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue, amém? Todo cristão sabe da história. Só que algo que é muito curioso a respeito da mulher do fluxo de sangue, algo que o Senhor me trouxe nessa palavra em 2019, é que quando ela toca nas suas vestes, ela é totalmente curada. E até então na Bíblia não há nenhuma passagem que indique que outra pessoa tinha sido curada até então, apenas ao tocar as vestes de Jesus, a não ser essa mulher. Depois dela, muitos tocam as orlas, as bordas de Jesus Cristo e são curadas. Mateus fala, porque ele dizia, se tão somente eu tocar nas bordas de suas vestes, eu serei. Mas essa fé veio no meio do povo, sabe por quê? Porque uma mulher primeiro tocou, que foi essa mulher. Depois se espalhou a notícia. Mas por que essa mulher se moveu nessa fé de acreditar, pastor Flávio, que se ela apenas tocasse nas suas vestes, ela seria curada? Porque na última passagem, no último livro do Velho Testamento, que é Malaquias 4, ele fala sobre o Messias, e ele inclusive fala também sobre João Batista. E quando ele está falando sobre o Messias, ele fala que ele traria cura sobre as suas asas. E que ao tocar apenas suas asas, a gente sairia soltando como bezerros. O que isso tem a ver com as vestes de Jesus? A palavra asa no hebraico, de número 15, se eu não me engano, acho que é 15, ela é kanaf, e é a mesma palavra usada para borda, orla. Então quando o hebreu, o judeu, ele está lendo a palavra kanaf, ele está lendo asa, mas ao mesmo tempo eles podem estar lendo como borda, orla. Então essa mulher, ela lembrou da profecia do profeta, e ela falou, eu acredito, eu sei que eu não posso estar no meio da multidão, eu sou indigna porque eu sou impura, eu tenho um fluxo de sangue, ai de mim se eles descobrirem, mas eu vou me rastejando, eu vou nos cantinhos, eu vou me submetendo, porque eu acredito que se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu vou ser curada. Há uma palavra, eu acredito que ele é o Messias, e se ele é o Messias, apenas eu tocar as suas asas, a sua orla, a sua borda, estão me entendendo? Eu serei o quê? Curado.
Então ela se move diante dessa palavra. Agora, pastor, por que a borda e a orla? Deixa eu falar um negócio para ti. Na Bíblia, nada é por acaso. Nada é por acaso. A borda e a orla das vestes para o judeu, ela é algo muito importante. Lá em Números, Deus dá uma palavra, Deus dá uma ordem ao povo. Quando Deus está dando muitas ordens, falando a respeito dos costumes, de como eles devem andar, se comportar, o Senhor manda eles fazerem franjas em suas bordas, das suas vestes. Quem lembra disso? Quem já estudou sobre isso? Quem já viu um talite aqui? E as suas franjas? Essas franjas têm no talite por uma ordenança de Deus. E a palavra fala o seguinte: faça essas franjas pelos seus descendentes, e nelas cordões azuis, sobre os mandamentos, para que toda vez que você andar, Deus manda os homens fazer isso, para que toda vez que o homem andasse, o homem judeu, a veste conforme balançar, as franjas iam balançar, e ele olhando o chão para não tropeçar, ele olhar aquelas franjas e aqueles cordões azul nas franjas, e eles iam lembrar dos mandamentos de Deus. Eles iam lembrar que eles deveriam andar conforme as leis de Deus, e não conforme a concupiscência da sua própria carne. Então olha o que é interessante agora no que eu vou te falar. Por que que em Cristo a orla de Cristo curava e de tantos outros não curava? De que forma profética isso funcionou, pastor? Jesus Cristo, Ele foi o único, pastor Edson, que andava olhando para aquelas franjas e não se desviou dela. Ele era a palavra. Ele era a palavra. Então quando Ele anda, as suas franjas eram santas, e aquela mulher, quando ela tocou nas franjas, ela tocou na orla, na borda do vestido de Jesus Cristo, ela foi totalmente curada. Por quê? Porque ela tocou na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela tocou na palavra, ela tocou na verdade, e ela foi curada. E o Senhor me falou essa palavra. E tudo bem. Louvado seja o Senhor. Que forte, Deus. Vamos ver como é que vai ser o ano de 2019. 2 meses depois, o que vem? Pandemia. E os últimos 3 anos da nossa vida têm sido arrastado. Ou tem algum brasileiro aqui que está vendo algo diferente? Não tem sido difícil, gente? Tem sido difícil, a gente tem sentido esse lugar de pressão. Só que o Senhor me fez lembrar, era 2:30 da manhã, o Senhor começou a trazer essa palavra de volta para mim. E Ele falou assim: Guilherme, agora eu vou te trazer um entendimento mais amplo daquilo que tu pregou em 2019, que tu não estava entendendo. Não era só para a estação de 1 ano, mas daquilo que Deus está para fazer nos próximos anos. Por isso que eu falei, talvez nem todo mundo vai entender, cara, porque o negócio vai ser muito profético, mas se você entender como igreja, se você quer entender como igreja, você vai entender. A mulher do fluxo de sangue, toda a pressão que estamos sentindo, compara a pressão que ela estava sentindo de toda a multidão e o medo de ser descoberta, tem nos levado, àqueles que realmente creem em Jesus, creem no Messias, a haver esperança de vida somente na palavra de Deus, na orla. E nós, acessando esse lugar, encontraremos a cura. Eu estou fazendo um comparativo para você entender. Estamos agora com medo do nosso governo. Meu Deus, o que vai ser do Brasil, o que vai ser da igreja, olha as coisas que já estão acontecendo, olha isso e aquilo, e nós estamos sentindo pressão de tudo quanto é lado. E não só disso,
A pressão não vem só do governo, mas a pressão tem vindo inclusive de homens que a gente admirava, de homens que muitas vezes nós colocávamos no YouTube para ouvir e orar com as suas canções, que muitas das vezes nós parávamos para ouvir as suas palavras, e agora eles têm levantado uma bandeira, e eles têm falado de coisas que isso tem nos deixado de forma assustada, espantada, com medo. Sabe quando a palavra fala assim, que necessário era o escândalo? Eu estou entendendo agora, Tiago. Sabe por quê? Tiago, sempre teve no nosso meio homens e mulheres que falavam coisas estranhas. Sempre teve no nosso meio homens e mulheres que tinham e têm falsas doutrinas. Mas quando é eu que penso, quando é o Zé que pensa, tudo bem. Agora quando pessoas, homens e mulheres, que não por causa de Deus, por causa de mim e de você, está num alto escalão, quando eles começam a demonstrar isso assusta. Porque enquanto está no Zé, no unha, no bola, ele não está nem aí. Mas quando alguém de expressão, Dan, começa a colocar essas coisas para fora, isso assusta a igreja, e glória a Deus, isso é necessário. Por quê? O que eu estou entendendo? Porque nós somos como essa mulher do fluxo, nós estamos assustados no meio da multidão. A multidão, ela quer uma coisa, mas nós sabemos que nós precisamos de outra, é da sua palavra. A exposição do ridículo, de um falso evangelho, é necessário para que eu e você desperte e queira caminhar sobre a luz da palavra, de realmente descobrir qual é a verdade de Deus a respeito desse assunto. Sabe, talvez você é cristão, eu cristão, a gente não procurava saber o que a Bíblia fala a respeito do aborto, até que um homem que se diz de Deus se levanta em prol de um governo que é a favor do aborto. Mas agora eu e você estamos querendo descobrir, Jesus, tenha misericórdia, o que tu fala a respeito disso? Pastor Ezequias, sem pressão, nós estávamos acomodados. Sem a pressão, querido, me desculpa, você tem que concordar comigo, nós estávamos dormindo em rede, deitado eternamente em berço esplêndido. Eu nunca vi, eu não sou um cara velho, eu sei que eu tenho muito para viver ainda, e quanto mais velho tu vai ficando, mais tu entende, mais tu respeita quem é mais velho, né? Porque você entende o quanto eles carregam de sabedoria com a vida. Mas o que eu tenho de idade é o que eu tenho de igreja, eu nasci dentro da igreja, e eu nunca vi o que eu tenho visto agora. Eu digo pela minha geração, a minha geração tem despertado e tendo interesse em realmente agora a ler a Bíblia, buscar, estudar. O que vamos ser, e vamos combinar aqui entre nós vivemos uma era de muita chapação, sem ter o fundamento. Aí tentou se levantar uma geração de fundamento, sem a chapação. Só que isso na pressão também não rola, se não tiver o Espírito junto. Sabe, então essa pressão, posso falar, ser sincero, ela tem sido saudável para a igreja, porque ela é uma pressão que ela faz a gente ir para o caminho da palavra, e com o joelho no chão. Porque a gente sabe que não adianta ter teologia para combater o que está por vir. Não é a teologia que vai nos salvar, mas é o conhecimento daquilo que é profundo, daquilo que o Espírito da teologia pode revelar. A teologia é o estudo a respeito de Deus. Agora tu imagina tu aprender a respeito de Deus com o próprio Deus, o próprio Espírito te ensinando a respeito dele. Sabe, e ela vai nos trazer cura.
Deus está levando a igreja para esse tempo, para que encontre a palavra em oração, em jejum, em uma busca verdadeira, para que a gente encontre a cura da igreja. Eu não estou falando de uma cura individual, não estou falando de uma cura física, agora eu estou falando de uma cura espiritual. O que é que Deus vai curar na igreja, pastor? Deus vai trazer cura no caráter da igreja. Por favor, sério, eu não sei se você está entendendo. Deus vai trazer cura no caráter da igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Eu sou apaixonado por essa igreja. Eu vivo pela igreja do Senhor. Eu não estou falando da cena, eu estou falando da igreja de Cristo sobre a terra. E a igreja de Cristo sobre a terra, ela precisa passar por um tempo de cura. De cura. Deus está nos levando para esse tempo. Deus está nos levando a esse tempo de trazer em evidência aquilo que tem sal e aquilo que está insonso, para nos trazer cura no caráter da igreja, para que a igreja volte a ser reconhecida como ela sempre foi reconhecida, aonde ela foi inserida, como um agente de transformação, como um ambiente de santidade, um ambiente de dedicação. Deus está trazendo isso sobre as nossas vidas. E sabe que a cura no caráter vai nos fazer, fazendo um paralelo com a mulher do fluxo de sangue, ela vai fazer com que a gente volte a sangrar no tempo certo e pelas coisas certas. Sabe qual é o maior problema da igreja? Que hoje nós temos sangrado o tempo todo com o nosso ativismo e nós não estamos gerando vida. Sangramos o tempo todo, nos sentimos cansados, mas não é espiritualmente, é na alma, porque o ativismo tomou conta da igreja, e há um fluxo de sangue. Mas Deus, quando nós virmos a palavra, Ele vai estancar esse sangue, Ele vai dizer assim, ó, por isso você sangra, por esse tempo você sangra, você se prepara. Por quê? Porque o teu ventre precisa estar limpo para gerar vida. E nós vamos voltar a gerar vida. Eu quero que você entenda uma coisa que eu estou falando aqui. Eu sei que tem algumas pessoas que são de outras denominações, tem pessoas assistindo, eu assisti esses dias que eu estava doente, e como Deus tem já levado, as palavras têm sido liberadas aqui para outros lugares. O que eu estou falando aqui não é para cena, eu não estou falando do cena, eu estou falando da igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Por favor, levanta a mão. É para você que eu estou falando, e para todo mundo que estiver assistindo e for assistir depois. Eu estou falando sobre a igreja de Cristo, sobre essa terra. Deus está preparando a gente para obter o caráter da igreja do fim. Nos tornar homens e mulheres do fim. E isso tem um peso de responsabilidade. A pressão, ela é necessária. E eu falei, Senhor, quais são os passos? Quais são os passos? O que o Senhor vai fazer? E o Senhor começou a me dizer algo. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês, quando vocês entrarem nesse lugar, eu vou fazer vocês voltarem a ser chamados de discípulos. Eu
eu vou trazer vocês de volta ao lugar de ser chamados de discípulos. Olha o que ele me falou. Para que vocês realmente comecem a exercer o real sentido da palavra cristão. O mundo precisa olhar para mim e para você e falar: olha Cristo. Cristo está naquele lugar. Cristo está naquele lugar. Sim, lá naquele posto de gasolina, no balcão, tem um Cristo lá, vai lá que Ele te ajuda. O real sentido da palavra de Cristo. Sabe qual foi a última vez? Por favor, pensa comigo que eu vou te falar agora. Qual foi a última vez, se eu e você nos consideramos cristãos, qual foi a última vez que eu e você paramos para falar assim: Jesus, me discipula? Jesus, eu quero ser o teu discípulo. Sabe, eu não estou indo contra o discipulado, não tem nada a ver com isso. A palavra, Cristo nos mandou ir de fazer discípulos, mas também os discípulos não é meu discípulo, é discípulo dele. É fazer discípulo para Ele. Sabe qual foi a última vez que nós realmente sentimos a vontade de dizer assim: Jesus, eu quero ser parecido contigo. Jesus, eu não quero ser parecido com outra pessoa. Jesus, eu não invejo o ministério do Dan, eu não invejo o ministério do Ala, não, Jesus, eu não quero ser parecido com eles, eu quero ser parecido contigo. Jesus, eu não quero um altar, eu não quero um título, eu não quero um rótulo, eu quero ser parecido contigo. Eu te amo, eu amo a pessoa de Jesus. Será que eu e você podemos dizer assim: eu amo a pessoa de Jesus? Aí eu te pergunto, você conhece a pessoa de Jesus? Você come com ela todos os dias, você anda com ela, você pergunta para ela que carro comprar, você pergunta para ela que emprego aceitar, você pergunta para ela para onde se mover. Você pergunta para ela para que igreja ir, você pergunta para ela que relacionamento você deve entrar, você pergunta. Sabe, sobre aquilo que eu estava falando, eu fico pensando, sabe? O meu pastor é o meu pai. O meu pastor é o meu pai. Ele é o pastor sênior dessa igreja. Ele é o pastor que eu posso dizer, e não só eu e toda a equipe de pastores aqui, e glória a Deus, que equipe hoje meu pai tem, eu louvo a Deus, como meu coração descansa em saber que ele tem homens do lado dele que amam ele assim como eu amo. E todos aqui eu sei que são dispostos a, se ele pedir qualquer coisa, a gente sai correndo, né, Fábio, e fazemos para ele, damos para ele, e queremos servir, e queremos honrar a vida dele, queremos estar junto com ele. Quando a gente foi reformar a igreja, eu e o Fábio mesmo brigamos algumas vezes com ele: some daqui, não se mete, vai descansar, vai cuidar da tua vida, deixa que a gente se preocupa com isso. Mas ele é falho, ele é meu pai, eu conheço os erros dele, eu conheço as falhas dele como homem. Eu sei que ele se cansa, eu sei que tem dia que ele não está bem, e isso me faz admirar ainda mais ele, porque mesmo ele tendo a humanidade dele, ele é santo. Eu sei a vida dele. Agora você imagina Jesus, todos os discípulos em volta dele sabendo que Jesus, ele não era apenas um homem, ele era o Messias, Yeshua, Mashiach,
Jesus Messias. Ele era o Messias, e o Messias, quando está sentado com eles na mesa, pede para lavar o pé deles. Pedro olha e fala assim: não, Jesus, não, não, tu não vai lavar meu pé. Imagina o nível de constrangimento. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, sanguíneo, exagerado, ele fala: não, então lava minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus fala para ele assim: não, Pedro, quem já tomou banho não precisa lavar tudo não, só lava o pé, vamos lá. Né? Naquela época não tinha tênis bonitinho, tudo era de chinelo, aquele pó desgraçado, para entrar dentro de casa, vamos lavar o pé. Ele era rei Ezequias, ele era o Salvador, ele era o Messias, mas ele estava lavando o pé de simples pescadores. Essa é a pessoa de Jesus. É sobre essa pessoa que eu estou falando, que nós precisamos aprender a ter esse caráter de servo, de humilde, de que mesmo tendo tudo e tendo todos os direitos, se despojou de tudo para nos servir. Queremos os títulos, o reconhecimento, e esquecemos que o Jesus que servimos, mesmo sendo Deus, escolheu lavar os pés dos seus discípulos. Está vendo a inversão de valores que estamos vivendo? Eu estou mostrando só para vocês agora uma falha, um desvio do nosso caráter como igreja. Hoje o mais importante para a gente como igreja é ter títulos do que ser discípulo. Temos um reconhecimento humano do que a preocupação de ser chamado de cristão, de que ela seja válida, de que ela seja real e verdadeira sobre as nossas vidas. A origem do nome cristão. Quem sabe aqui a origem do nome cristão? Levanta a mão. Só levanta a mão. Olha só, poucos de nós sabemos da origem. E sabe onde ela está? Pasme, na Bíblia. Sabe qual foi a primeira vez que o nome cristão ele aparece? Abre comigo em Atos 11. Onze 25. Atos 11, 25. Nós vamos ler o 25 e o 26. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, achando-o, conduziu para onde? Antioquia. E sucedeu que todos todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados. Helena Estelão aqui dá né? É muito perto. A primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia está aqui, meu amigo. Na igreja de Atos, a igreja de Antioquia. Um ano reunidos naquele lugar, os discípulos, pregando o evangelho, manifestando o Senhor naquele meio. De repente eles começam a ser chamados pela população, pelo povo de Antioquia de cristão. Lá estão os cristãos.
Ali vai os cristãos. É a primeira vez. Agora eu te pergunto, o que eles faziam que fez com que os moradores de Antioquia começassem a chamá-los de cristãos? Eu quero que você entenda uma coisa. Até então todo mundo era judeu. Até os que seguiam a Cristo ainda eram considerados judeu. É judeu, é judeu, é judeu. Mas alguma coisa começou a acontecer na Antioquia, que tipo assim, não, isso não é um judeu. Tem alguma coisa diferente aí. Tem uma pitada de sal aí que está fazendo diferença. Tem alguma lamparina ligada aí que eu nunca vi no judeu. Você está me entendendo? Há algum mover diferente que faz com que ele não seja confundido mais no meio de outros judeus. Não, está diferente, cara. Não dá para dizer que são iguais, é nítido para mim a diferença. Nós temos que arranjar outro nome para eles. Não se encaixa mais. Há vários fatores que nós podemos levantar aqui e discutir, mas eu quero falar de 3 fatores para mim que são importantes. Amém? Um povo de braços abertos. Atos 11, do 1 ao 3. Logo, chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles? Você está entendendo aqui? Olha que loucura! Outros irmãos judeus, irmãos de pátria, de sangue com Pedro, lá na Judéia, começam a ouvir assim: pô, Pedro está levando o evangelho para os gentios. Escuta, gente, isso é Bíblia. Até então, o evangelho não estava sendo pregado para mim e para você ainda. Aqui começou o que a gente está lendo agora, o caminho que trouxe eu e você aqui nessa noite. Entenda o que eu estou te falando, eu estou te falando das ações que fizeram com que a igreja tivesse uma nova identidade. Eu estou falando das ações que tornaram aqueles discípulos de Jesus, não só agora discípulos, mas cristão. O título que eu e você carregamos até hoje. E uma das evidências que tornaram eles diferentes dos judeus, sabe o que era? O judeu só falava com o judeu. O judeu só pregava para judeu. O judeu só se preocupava com o judeu. Só que de repente um judeu começou a andar com Cristo e se tornar Cristo e não judeu. E quando ele se tornou Cristo, ele não começou a pregar somente para judeu, ele começou a pregar para qualquer eu que ele contasse pela frente. E escuta o que eu estou te falando, igreja. Você quer ser cristão? Escuta o que eu vou te falar. Você precisa ter os braços abertos. Andar com Cristo tem que nos tornar homens e mulheres nesses dias que tudo que a pressão vai querer nos fazer é nos calar, é nos reter, é nos esconder, não, Fábio, tá demais, não dá para falar nada, vamos falar entre a gente, vamos ficar entre nós aqui, vamos fazer o nosso culto aqui, entre a gente e acabou. Não, agora nós temos que receber aqueles que ninguém quer receber.
O Fábio falou uma coisa, uma das características da igreja primitiva, os romanos eles jogavam seus filhos fora, meninas principalmente, a igreja, os cristãos, acolhiam essas crianças, adotavam esses órfãos e cuidavam deles. Por isso que isso fez uma separação e falou assim, não, isso não é um judeu cuidando de uma criança romana, não, esse cara aí, ele já não está mais no judaísmo, alguma coisa mexeu dentro dele. Você está me entendendo, querido? Olha aqui para mim, se eu e você, talvez se tu não está entendendo a mensagem, se eu e você não temos nada que nos diferencie da pessoa que trabalha do nosso lado, da pessoa que estuda do nosso lado, dos nossos familiares, significa que nós não somos diferentes deles. Significa que eu e você não estamos trazendo em evidência aquilo que nós deveríamos trazer como cristão. Se não há um destaque em mim e você onde nós estamos inseridos, alguma coisa está errada. Não ache que está certo, está errado. 2. Um povo de boca aberta. Como assim, pastor, boca aberta? Não é do boca aberta de, esse deu uma boca aberta, né? Aceita tudo, né? Mole, não é esse tipo de boca aberta que eu estou falando, amém? Atos 19, 11 e 19, vou trazer outra evidência, da igreja de Antioquia. Enquanto isso, para você entender, né? Enquanto Pedro se explicava em Jerusalém, enquanto Pedro estava lá se explicando por que ele estava pregando para o gentil, que ele estava acertando com o gentil, amém? Amém? Os discípulos, cara, eu amo esse nome. Posso falar uma coisa? A gente não deveria ser chamado membro da igreja, a gente deveria ser chamado discípulos. Nós não somos membros aqui, nós somos discípulos aqui. Discípulos de Cristo, nós estamos todos reunidos. E por nós sermos discípulos, nós nos tornamos cristão. Não tem como ser discípulo sem ser, não tem como ser cristão sem ser discípulo. Se a gente não segue, aí não é discípulo. Mas se a gente segue, a gente é discípulo. Logo, a probabilidade de a gente se tornar um cristão, ela é grande. Por que um povo de boca aberta? Vamos lá, voltando. Os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição, depois da morte de Estevão, que chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, da Síria, pregaram a palavra, mas somente aos... Presta atenção, aqui está falando da igreja primitiva. Quando começou a igreja de Atos, a palavra fala que os apóstolos estavam vendo os milagres, e aí de repente eles têm uma preocupação com as viúvas, ao cuidado da igreja, eles não estavam dando conta de todo o povo. Então eles entendem que eles precisavam estar mais constante com o Senhor, eles não tinham tempo, os discípulos que eu estou falando agora, os 12, amém? Eles não tinham como estar cuidando de todo mundo, então eles levantam os diáconos, entre eles Estevão. E Estevão era um homem muito cheio do Espírito Santo, e ele fazia muitos milagres, muitas maravilhas, muitas manifestações aconteciam, e ele é pego, e ele é preso, ele é questionado. E quando perguntam de quem Estevão estava pregando, no nome de quem Estevão estava curando, ele fala do quê? Ele fala de Jesus. Dentro do templo, ele começa a falar, desde Abraão, depois lê na Bíblia em Atos, desde Abraão, imagina o cara dentro do templo, para os sumos sacerdotes, os sacerdotes,
toda a família sacerdotal, escutando o cara julgando ele, e ele começa a explicar, pastor, desde Abraão, porque aqui em Abraão, já estava apontando Jesus, e aqui, ele vai falando, ele vai pegando, ele fala assim, e quando ele chega no final, ele fala assim, esse Jesus é aquele que vocês crucificaram, aquele que o Senhor foi posto como pedra de esquina, vocês mataram, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e é no nome dele que eu estou curando. Ele foi tomado em ousadia, poder do Espírito de ousadia. E sabe o que acontece? Aqueles homens que estavam no templo, eles começaram a colocar a mão nos seus ouvidos e a ranger os seus dentes, e começaram não, e começaram a expulsar Estevão para fora do templo, e começaram a apedrejar ele, de tão forte era a palavra de peso, de sentença e de glória que esse cara carregava. Sabe por quê? Porque enquanto ele falava, Estevão olha e fala assim, é isso que eu vejo nos céus, eu estou vendo o Senhor. Estevão não viu enquanto estava sendo apedrejado, ele começou a ver enquanto ele falava, ele estava muito tomado do Espírito, pensa esse cara louco, doido por Jesus. Os céus se abriu no lugar onde ele estava, e ele conseguiu ver o Cristo à direita do Deus Pai. E ele é apedrejado, e tiram a roupa dele, e colocam a roupa dele aonde? Nos pés de quem? De Saulo. Quem Saulo se torna daqui a pouco? Está vendo o que um cristão faz de verdade? Um cristão morre para que o outro possa viver. E a gente, como cristão, a gente quer viver. Se o sentido real de ser cristão é morrer para que outro viva, sempre foi isso. O primeiro Cristo fez isso. Se a gente é discípulo, logo a nossa vida tem que ser igual, a gente tem que morrer para a nossa vida. E ele vai aos céus, e ele fala ainda assim, Senhor, que esse pecado não pese sobre eles, não deixa, Senhor, perdoa eles. E ele ali dorme, ali ele vai com o Senhor. E essa turma, essa igreja, e era uma igreja fervorosa, quando Estevão é morto, sabe o que acontece? Eles se dispersam. O que eu e vocês estamos lendo aqui, eu só estou explicando a história, amém? É que agora esses discípulos, eles voltaram e começaram a pregar novamente. Só que eles estão pregando só para quem? Só para judeu. Vamos lá no 11, agora 20. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre para Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Então, a segunda evidência da igreja primitiva, que fez com que ela ganhasse o nome, não foi Deus que falou, agora vocês se chamarão cristão, não, foi o povo. A segunda, entre tantas características, a segunda característica que eu quero levar aqui, é que ele era um povo de boca aberta. Por que boca aberta? Porque não conseguia segurar o nome de Jesus na boca. Aonde ele estava, ele começou a falar de Jesus, ele não estava nem aí se era judeu, se era gentil, ele não estava nem aí para quem fosse, estava na frente dele, sentou comigo, é gol, meu amigo. Se tu vai sentar no ponto de ônibus do meu lado, meu amigo, lascou para ti, eu vou falar, eu sou boca aberta mesmo, não tem papo na língua, eu não me seguro. Olha para mim, a igreja que é o cristão, ele tem que ser um homem, uma mulher, boca aberta. Escuta em nome de Jesus o que eu vou te falar. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com evangelista. Evangelismo é uma coisa, pregar Cristo
é outra. Cristo a gente prega em tempo e fora. Cristo a gente prega em tempo e fora. Eu lembrei agora, eu vou abrir aqui rapidinho. Segundo Timóteo, eu vou ler aqui para você, 4, do 1 ao 5, ele fala assim, ó: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Pregue a palavra, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrade seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém? Não existe cristão 007. Não existe cristão agente secreto. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa. Se você não tem a preocupação de falar esse amor para outra pessoa, me perdoa, eu não quero te ofender, mas você ainda não desfrutou desse amor. Você ainda não encontrou o Jesus que eu encontrei. Por que eu estou te falando isso? Porque significa uma coisa: você ainda não assistiu um lugar em que Jesus mudou a tua vida. Porque, cara, quando Jesus muda a vida de alguém, eu não sou cantor igual meu pai, mas eu vou falar: quando Jesus estendeu as suas mãos, canta comigo aí. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos. Ei, isso não é gostoso para ti? Isso não é vida para ti? E como eu e você podemos dizer vivemos essa vida sem ter o interesse de distribuir essa vida para outra pessoa? Então a vida que nós vivemos não é uma vida. Estamos vivendo uma vida falsa, porque a vida de abundância que Cristo nos oferece, ela é tão boa e ela jorra de dentro da gente, que automaticamente tem que fazer com que eu e você queira que outras pessoas vivam essa mesma vida. Não entra, você está no teu trabalho, o cara do teu lado, do teu amigo teu que está sofrendo com o divórcio de um casamento, estão entrando em briga, sai de briga, e tu está dali, pô cara, calma, mas Deus é contigo. Que tipo de cristão é esse? Mas sabe por que nós não conseguimos falar? Porque ainda nós não vivíamos isso. Se nós não conseguimos, porque isso ainda não é uma verdade em nossa vida. Terceiro aspecto da igreja de Antioquia, que fez ela ser chamada de cristão. Presta atenção, agora quero ver. Um povo de bolso aberto. Braços abertos, boca aberta, bolso aberto. Olha o que tornou essa igreja diferente do judeu que já havia tradicional na época. Primeiro,
Cara, ele é um judeu de braços abertos, ele recebe todo mundo. Como assim? Os caras recebem todo mundo, eles entram na casa de gentil, eles comem com gentil. Cara, é incrível você vendo Pedro se explicando para os outros discípulos, outros irmãos. Gente, mas eu tive uma visão, por 3 vezes desceu como se fosse uma forma de uma rede, eu não quero errar agora. E ali tinha tudo coisa tipo de animais, e Deus falava assim, ó, vai lá, mata. Ele falava, vai lá, come, mata e come, tipo, pega. E eu, Deus, mas... Aí Deus fala para Pedro assim, ó, ei, tu vai negar aquilo que eu santifico? Olha o que Pedro estava dizendo, gente, para de olhar para o gentil como pecador. Se Deus santifica, quem é eu e você para dizer o que é santo ou não é? Ele santifica, Ele é poderoso para santificar qualquer coisa, qualquer um, até aquele teu vizinho que tu considera ele o mais endemoniado possível. Braços abertos, boca aberta, um povo que falava com todo mundo, que anunciava as palavras de Yahvé para todos. Eles não se restringiam a pregar suas doutrinas somente aos judeus, mas para todos. E agora, um povo de bolsa aberta. Atos de novo 11, agora lá no 27. Nós vamos ler até o 32. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Sobre todo o mundo romano. Amém? Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações ao presbitério por meio de Barnabé e Saulo. Lembra quando a palavra fala que não havia necessitado entre eles? Era um povo de bolso aberto. Deus falou que vai vir uma grande fome aí, não, cara, vamos enviar dinheiro, vamos ver o que a gente tem aqui em Antioquia. Nós somos uma cidade grande, nós temos riqueza, vamos ver nós somos um povo grande, nós temos um grande número de gentios que também trabalham, né? O judeu não quer, mas aqui nós temos recursos e nós vamos enviar para os caras, vamos ofertar, todo mundo aí, vamos fazer uma oferta alçada. Quantas a gente faz isso na igreja, né? Glória a Deus. Então, acho que talvez aqui, alguma parte aqui já está salva por isso. Pelo menos a cena entende isso, né? Quando a gente levanta a necessidade de alguém, todo mundo abraça, mas nem todo mundo é assim. Mas essa é a evidência do cristão. Até porque nós sabemos que o homem não pode servir a 2 senhores. O caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Está chegando o tempo em que o Senhor está funilando a igreja para viver o caráter da última igreja. E essa igreja vai ter em evidência o caráter de Cristo. O sentido da palavra cristão vai ter que voltar. Em nome de Jesus, escuta o que eu vou falar. As pessoas têm que começar a olhar para mim e para você. Essas pessoas têm que começar a vir para Joinville, talvez, para ver o que está acontecendo aqui. Mas as pessoas têm que vir aqui porque elas têm que olhar uma coisa: Cristo nesse lugar. E escuta que eu vou falar para você, não é só ver Cristo quando o pregador pegar o microfone, quando o ministro de louvor começar a dedilhar o violão. Ele vai precisar ver o caráter de Cristo nessa igreja quando ele entrar no estacionamento, e ali no estacionamento mesmo ele já ser pego por um diácono ou por qualquer um que está chegando junto na igreja com ele. Gente,
É muita coisa que o Senhor me deu. Só que o horário vai passando. Toda vez em que estamos em público, presta atenção no que eu vou falar. Todas as vezes que nós estamos em público, os títulos podem ser sustentados com falácias, mentira, agrados, uma falsa postura da igreja, uma falsa aparência. Porém, o comportamento, a postura da igreja do fim, dos discípulos, dos cristãos, isso só se podem ser sustentados em uma vida onde tudo e todos ao seu redor são tocados e não permanecem os mesmos. Escuta o que eu estou te falando. O que Deus está fazendo nesse tempo, Ele não vai, a questão não é derrubar quem está falso. Só que quem é falso vai conseguir continuar sustentando, mas é só o título. A grande questão é que aquilo que é verdadeiro, ele não pode ser sustentado somente aqui em cima. Aquilo que é verdadeiro, ele não é sustentado somente de uma boa pregação. Aquilo que é verdadeiro, escuta o que eu estou te falando, ele é sustentado pelas evidências que acontecem ao redor daqueles que carregam essa verdade. E as evidências são o quê? Libertação, cura, transformação de ambiente, de vida, de bairro, de cidade. Uma transformação real. Se nós não mudamos, se o nosso redor não muda, nós não estamos ainda na postura de poder ser chamados de seus discípulos, cristão, noiva ou igreja. Para me concluir, eu vou concluir com esse versículo. Abram comigo em João 13, 31. Nós vamos ler até o 35. Amém? Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: quem que saiu aqui? Judas. Eu estou falando da ceia, que é a Santa Ceia, está acontecendo. Então, depois de Judas ter saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Cara, eu fico imaginando Jesus falando isso, sabendo que logo ele estaria sendo entregue por mim e por você. Então por um pouco ainda estou convosco. Vós me buscareis. E como eu tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E aí eu termino. Nisto todos conhecerão que sois meus, se a maior evidência, a maior característica da igreja primitiva, com que fez com que ela fosse chamada de cristão, foi o amor. A maior evidência que a igreja de Atos carregou era a mensagem do amor.
O amor fez ela ter os braços abertos. O amor fez ela ter a boca aberta. O amor fez ela ter o bolso aberto. E no mundo que nós temos vivido, que cada vez mais o amor de tantos tem se esfriado, isso é bom para mim e para ti, Edson, que isso vai nos colocar em evidência. Vai ficar fácil de entender a igreja, porque a verdadeira igreja é a igreja que ela vai carregar o amor. Nós não precisamos ter medo do que está por vir. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer igual a igreja de Atos, quando Pedro e João voltam do templo, depois de serem proibidos de pregar em nome de Jesus. Quem lembra disso? Eles estão entrando pela porta formosa. A porta formosa era a porta principal já para dentro do último espaço, e ali ficavam muitos deficientes físicos, viúvas, órfãos, pedindo esmola. E está lá um homem lá, coxo lá, e ele pedindo, e quando Pedro se aproxima dele, Pedro fala assim: olha para mim, ei, olha para mim. Eu fico imaginando a cena, talvez aquele homem assim, né, se sentindo um nada. Pedro faz o que Jesus fez com Pedro. Por isso que eu falo, cara, cristão, a gente tem que desenvolver Cristo em outras pessoas, porque ele me olhou assim, ele falou: Guilherme, ei, olha para mim. Quando que Jesus fez isso contigo, você lembra? Quando você não se sentiu nada, um miserável vivendo de migalhas, quando Jesus olhou para ti e falou assim: ei, olha para mim, olha para mim. Não é ouro nem prata não que tu está precisando, meu amigo, é outra coisa. Levanta e anda. O que eu tenho eu te dou, vem cá comigo, eu tenho amor para dar, vem, vem. E aquele homem, ele salta, e ele entra dentro do templo saltando, e berrando, e glorificando o nome de Jesus, e ao nome de Deus. E Pedro com João começa a pregar o evangelho, e naquele dia, no alpendre de Salomão, 5.000 pessoas se convertem a Jesus. 5.000 pessoas se convertem a Jesus, porque aquele homem era coxo desde o ventre da mãe dele. A palavra conta que desde o ventre da mãe ele era carregado, e ele já tinha mais de 40 anos. Então por mais de 40 anos o povo ali de Jerusalém conhecia aquele homem, ele vivia naquele lugar, então não tinha como as pessoas fugiu a palavra, ficarem maravilhadas com aquilo que eles estavam vendo. E os caras ficam cabreiros, chamam Pedro e João e começam a questionar. E aí a palavra fala que Pedro, ele foi tomado pelo Espírito Santo, falou, porque eles também questionaram: Pedro, no nome de quem tu curou? Pedro, tomado no Espírito, falou assim: foi no nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele da qual vocês crucificaram, o Messias. Foi no nome dele, e o nome de Deus está sendo glorificado lá fora, porque aquelas 5.000 pessoas, através do nome de Jesus. E eles chegam lá, põem uma pressão para Pedro e falam assim: vocês estão proibidos de falar, vão. Porque eles iam fazer o quê? O cara tinha sido curado, eles não sabiam o que fazer, mas falaram assim: vamos botar o medo então.
Eles colocam medo em Pedro e em João e falam assim: ó, vocês estão proibidos de falar desse Jesus para qualquer pessoa, não podem mais falar, vão. Eles voltam para a igreja, eles se encontram com os outros discípulos, e quando eu falo discípulos, abre a tua cabeça, eu não estou falando só dos 12, amém? Eu estou falando de toda a igreja que já havia naquele tempo. E quando ele fala, eles contam, sabe o que eles fazem? A palavra fala que eles se reúnem e eles oram juntos. Olha o que eles oram. Depois tu pode ler lá em Atos, está em Atos 2, o que eu estou te falando. Eu não vou mentir. Eles unânimes, eles oram o seguinte: Senhor, tu tem visto o que está acontecendo, a perseguição que está se levantando agora, assim como muitas vezes tu já foi perseguido, está acontecendo com a gente. Agora nós te pedimos uma coisa: mata os que me perseguem, destrói os que me perseguem, manda para o inferno os que me perseguem. Ele falou assim: Senhor, agora nos dê um espírito de ousadia, ousadia para pregar o teu evangelho, e traz, Senhor, comigo, com a gente, a tua mão, para que milagres sejam operados, para que a ousadia que a gente pregar e as palavras que saírem, elas venham junto de testemunhos de milagres. Por que eu estou falando isso para ti? Tu está com medo do que está por vir o próximo ano? Eu não estou com medo. Eu estou me sentindo encorajado de agora pedir: Senhor, agora me dê ousadia. Agora é a hora de operar milagre, porque agora que ninguém quer, agora que Deus faz. É quando a sociedade diz não, e o lado político, o lado social diz que isso é estranho, isso é agora que Deus manifesta. Pastor, se a gente for preso, se a gente for açoitado, a gente faz igual Pedro de novo, que daí voltou a pregar, chamaram de novo e açoitaram Pedro e João. É açoite, querido, sabe, não foi 2 tapas na cara, sabe, uma chinelada na bunda e vai para casa, não, eles apanharam bastante, e foram liberados, e aí eles saem daquele lugar, louvando a Deus e falando assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos permitiu ser dignos de apanhar por causa do teu nome. Cara, que massa, a gente começou, estamos indo bem, nós estamos sendo perseguidos por causa dele. A igreja do fim, ela tem que apontar para o fim. A postura dela, o caráter dela, tem que apontar para o fim. E nós sabemos muito bem o que a Bíblia fala a respeito do fim. E meu amigo, não dá para fugir. Chegado o tempo, quem é limpo e se alegre com isso, porque Deus te escolheu para ser a igreja do fim. Amém? Pastor Casas, é isso. Pode ficar de pé.